Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vou junto com vocês aí resolver então um trechinho dessa atividade de estudos número 4 aí de Química Geral e Inorgânica, beleza? Pessoal, essa daqui é a minha questão número 1, tá? Ele está dizendo aqui pra gente que o metano ele é um composto orgânico da classe de hidrocarbonetos, inflamável e incolor, considerado um dos gases responsáveis pela aceleração do efeito estufa. É o principal constituinte do gás natural, sendo encontrado em reservas desse gás de petróleo. Pode ser gerado em processos de decomposição da matéria orgânica e incêndios florestais. Então ele está pedindo para a gente considerar algumas quantidades aqui, ó, e vamos precisar fazer algumas continhas aqui, bem tranquilo, tá? É para a gente considerar que haja 128 gramas de gás metano, né? A equação dele aqui, né? O composto CH4 aqui, que deve ser armazenado a uma temperatura de 20 graus Celsius e pressurizado a 4 atm. Tá? Qual é o volume ocupado por essa massa de metano nas condições dadas? E qual é a densidade absoluta em gramas por litro? Beleza? Gente, vamos lá. Eu vou iniciar aqui retirando os dados que nós temos aqui para essa questão, que somente de retirar os dados dela, vocês já vão entender exatamente como que nós vamos fazer esse cálculo. Ó. Nós temos aqui, então, uma determinada massa desse gás, tá? Então, vamos anotar essas informações aqui, ó. A massa é 128 gramas, beleza? Que mais que nós temos aqui de dados? Ó, nós temos aqui a composição dele, né? É um carbono aqui, 4 hidrogênios, beleza? Vou deixar essa composição aqui de ladinho, que já que nós vamos precisar dela aí. Então, tá aqui um CH4, tá? Aí deve ser armazenado numa temperatura de 20 graus Celsius e pressurizada a 4 atm. Então vamos lá, a nossa temperatura aqui que foi dada, ela é de 20 graus Celsius e nós temos um valor de pressão que é 4 atm, beleza? E aí, gente, nós temos algumas constantes aqui, ó, tá? Ele deu aqui pra gente a nossa constante universal dos gases aqui, que é 0,082 atm vezes litro. Pessoal, vamos lá. O valor de R, 0,082 atm vezes litro sobre, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, é mol vezes Kelvin, né? Eu estou colocando essas unidades de medida, pessoal, porque essas unidades de medida vão nos ajudar aqui a conduzir o problema, beleza? E aí ele quer, pessoal, que a gente determine aqui, vamos lá, qual é o volume ocupado por essa massa aqui de gás metano nas condições que é dada, beleza? Então aqui nós precisamos encontrar um volume. Gente, dá uma olhada aqui no que nós temos, né? Ó, nós temos aqui então uma temperatura, uma pressão, uma constante universal dos gases e ele está pedindo um volume, né? Eu acho que fica meio que indicativo aqui, né? Que para resolver esse problema e determinar aqui esse volume, nós vamos precisar utilizar a equação de Clapeyron, né? Aquela equação que basicamente relaciona todas as variáveis de estado que nós temos aqui, mas ela leva em consideração o número de mols, né? Aquela equação que nos diz, ó, PV, tá certo? É igual a N vezes o valor de R vezes o valor de T, tá? Então aqui nós temos, ó, P seria pressão, V, volume, N, pessoal, é o número de mols que nós temos, e nesse caso aqui, ó, nessa massa de gás, tá? R aqui seria a nossa constante universal dos gases e T vai ser a nossa temperatura, beleza? Pessoal, antes da gente fazer então a aplicação dessa equação aqui, lembrando que nós queremos encontrar o volume, tá? Eu quero que vocês percebam que nós temos quase todos os dados, mas nós não temos aqui o número de mols, beleza? Então, para encontrar esse número de mols, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar aqui qual que é o valor da massa molar aqui, tá certo? Do nosso CH4, e ele deu aqui algumas condições para a gente, né? Por exemplo, ó, a massa molar somente do carbono é 12 gramas por mol, tá? E a do hidrogênio aqui é 1 grama por mol. Então vamos lá, pessoal, para a gente determinar essa massa molar, o nosso carbono ele vale 12, beleza? Mais o nosso hidrogênio que é 1 grama por mol, só que nós temos 4 aqui, né? Então vai ser 4 vezes 1 grama por mol aqui. Pessoal, então, somando isso aqui, nós vamos ter que 1 mol aqui de CH4, tá certo? Ele pesa 16 gramas, né? Ou nossa massa molar aqui é 16 gramas por mol. Tudo bem? Gente, então, ó, nós vamos pensar aqui no seguinte, né? Se 1 mol aqui de CH4 tem 16 gramas, então, em 128 gramas, nós vamos ter quantos mols, né?
E dá para a gente calcular facilmente, pessoal, ó, o valor de M aqui, que seria o nosso número de mols, basta a gente pegar aqui então o valor da massa do composto que nós temos, dividido pela massa molar dele, ó, tá? Que nesse caso aqui é 128 gramas, tá? Dividido aqui por a nossa massa molar, que é 16 gramas por mol, beleza? Então, gente, ó, se a gente fizer essa divisão, nós vamos cancelar grama com grama aqui, beleza? Nós estamos com dividido por mol, ele vai passar para cima multiplicando, né? E de 128 aqui dividido por 16 é igual a 8, beleza? E a unidade de medida é esse mol que vem para cima multiplicando aqui, ó, tá? Então, gente, ó, em 128 gramas aqui de CH4, nós vamos ter 8 mols, beleza? Então, é o valor de N que a gente precisava para substituir aqui na nossa equação de Clapeyron, né? Então, mas não era o N, né, que eu queria. O exercício está pedindo para a gente determinar o volume aqui, ó, tá? Então, para a gente determinar o volume, eu vou só isolar ele aqui nessa equação. Percebam que o nosso P está multiplicando aqui o volume, né? Então, eu vou passar ele dividindo aqui, ó, esses termos nRT, beleza? Então, nós vamos ficar aqui, ó, com N vezes R vezes T. Isso aqui dividido pelo valor de P, que seria a nossa pressão, tá? Pessoal, tá pronto para usar? Gente, ainda não tá. Nós não podemos substituir todos os valores que nós temos. Uma coisa que nós temos que olhar aqui, ó, são as unidades de medida. Isso é uma coisa bastante importante, tá? Pessoal, eu vou utilizar, tá, as unidades de medida que foram fornecidas para a gente na nossa constante aqui universal dos gases. Ó, ATM aqui seria a nossa unidade de medida de pressão, beleza? Esse L aqui, ó, de litros, né, seria a unidade de medida de volume, então nossa resposta vai ficar em litros, tá? Nós temos aqui o mol, né, ó, a gente está trabalhando com ele, tá? Só que eu quero que vocês percebam que nós temos esse Kelvin aqui, ó, e o Kelvin é a unidade de medida de temperatura. Então eu não posso utilizar a nossa temperatura em graus Celsius, eu preciso transformar ela em Kelvin, né? E só para a gente se lembrar da nossa relação matemática para transformar a temperatura em Kelvin, basta que a gente venha aqui, ó, e pegue a nossa temperatura em graus Celsius e adicione a ela 273, não é isso? Então, ó, nossa temperatura em Kelvin, não é graus Kelvin, tá, pessoal? É só Kelvin. É a nossa temperatura em Celsius, vamos lá, é 20, né? E aí, mais um 273 aqui, ó. Somando essas duas, nossa temperatura em Kelvin, ela vai dar 293 Kelvin aqui. Beleza? Então, agora sim, nós podemos calcular o nosso volume, tá? Pessoal, eu gosto muito de sempre colocar as unidades de medida nos cálculos aí, beleza? Para que a gente não erre as unidades de medida. Então, vamos lá. Ó. Nós temos o N, e o N ele é 8 mol, não é isso, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 mol, que multiplica o valor da nossa constante, ó, 0,082, tá? ATM vezes litro, vamos colocar as unidades de medida, sobre mol vezes Kelvin, beleza? Isso que multiplica o valor da temperatura, que a gente acabou de encontrar, vale 293 Kelvin, beleza? Tudo isso aqui, pessoal, ó, vai ser dividido pelo valor da pressão que foi fornecida, que é 4 ATM, né? Então, gente, ó, por que eu gosto de colocar as unidades de medida? Porque a gente vai cancelando elas, geralmente, no cálculo, e a gente acaba percebendo, né, se o cancelamento der tudo certo, e nós não erramos nada aqui nas unidades de medida. Então, por exemplo, ó, esse mol aqui, ele vai ser cancelado com esse mol aqui, ó, porque nós temos um na parte de cima e outro embaixo aqui, beleza? Pessoal, temos um ATM em cima, temos um ATM aqui embaixo, ele vai se cancelar, ó, tá bom? Percebam que eu tenho aqui um Kelvin e eu tenho um Kelvin também, e eles também vão se cancelar. Olha só, a única coisa que vai sobrar aqui, ó, vai sobrar o litros, né? Que vai ser justamente a unidade de medida de volume que nós temos, e ela é essa unidade de medida aqui, ó. Beleza? Por isso que eu acho bem importante. Bom, gente, então em termos aí de cálculos, né, em matemática, nós vamos fazer 8 vezes 0,082 vezes o 293, e o valor que der aí a gente vai dividir aqui por 4, né? Eu já fiz aqui tudo isso, pessoal. Isso aqui na minha calculadora deu 48,052 aqui, ó. E a unidade de medida é litros, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas nossas opções. Ele arredondou aqui para 48, tá? Então percebam que eu tenho aqui, ó, essa segunda opção e eu tenho aqui essa segunda opção, as demais estão descartadas, né?
Como que eu vou então decidir qual que é a nossa correta aqui, pessoal? Ele pede para a gente encontrar a densidade absoluta em gramas por litro, tá? Pessoal, a gente sabe então que para a gente encontrar o valor da densidade, né, absoluta, basta que a gente pegue a massa do composto aqui, ó, e divida pelo volume de composto pelo volume aqui que o composto ocupa, né? Pessoal, nossa massa é 128 gramas, ó, beleza? E o volume que nós determinamos é 48,052 litros, tudo bem? Então, pessoal, se vocês por acaso fizerem, é o 128 dividido por 48,052. No meu caso aqui deu aproximadamente 2,67, tá? Aproximadamente. E aí, unidade de medida, ó, gramas dividido por litro, né? Ou seja, é gramas sobre litro, ok? Então, os resultados que nós temos aqui, ó, o nosso volume deu 48, né? Que ele arredondou, e a nossa densidade aqui, ó, 2,67, tá? Percebam aqui então, pessoal, vamos ver se nós temos essa resposta. Temos ela aqui, ó, alternativa D, né? Ou a quarta alternativa, que é os 2,67 e 48 aqui. Beleza, pessoal? Bom, fiz esse vídeo aqui para fazer uma divulgação sobre o meu trabalho, tá? Se vocês por acaso gostaram desse vídeo, acharam que ele ajudou vocês aí de alguma maneira, façam um contato comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui no descritivo do vídeo, meu WhatsApp, é só vocês me chamarem, tá? Eu também forneço um apoio aí para o mapa, caso vocês não tenham terminado o mapa ainda e precisem de ajuda, podem contar comigo aí. Um forte abraço para vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!